34 semanas, doida pra ganhar. Alguma dica pro parto vir mais cedo? Sim, que você estude e entenda o que é prematuridade e o que ela pode causar no teu bebê. 34 semanas e já querendo parir, ô meu amor, deixa eu te dizer uma coisa. Seu bebê precisa amadurecer pra vida aqui fora. O último órgão a amadurecer, um dos últimos e mais importantes, é o pulmão. O pulmãozinho. É o mais importante para o teu bebê respirar, sem precisar ir para uma UTI, sem precisar de auxílio de aparelhos. Então, se não é um caso de prematuridade mesmo, de um risco, um colo curto, se o teu corpo não traz um risco de prematuridade, não queira trazer você a prematuridade para o teu bebê. A gente tem um negócio chamado prematuridade iatrogênica, que é justamente a prematuridade que o seu corpo não tinha risco nenhum para isso, mas que a gente causou, você causou ou algum profissional causou tentando antecipar seu parto sem necessidade, entende? Ainda é muito prematuro, espere o tempo do seu corpo. Oi, Bru, estou com 36 semanas e 6 centímetros de dilatação, sem dor nenhuma. O que devo fazer? Espera até 37? Então, a gente não sabe se o seu corpo espera até 37 sozinho. Eu espero que você esteja já internada, tá? Porque, além de já estar em fase ativa, a gente já passou dos 5 centímetros, a gente tem aí um risco de prematuridade, né? Com 36 semanas, ainda temos um bebê com risco de prematuridade. Então, eu espero que você já esteja internada, tá bom? Ou para avaliar se tem como retardar um pouquinho esse trabalho de parto, te manter internada, recebendo medicação até as 37, ou se, Bru, não tem como. Mas pelo menos já esteja internada, porque se você dilata sem dor, pode ser que você dilate ainda mais sem sentir. As contrações uterinas, elas não obrigatoriamente trazem dor. E tem gestante que realmente, pasmem, são como você, dilatam sem sentir nada. O melhor seria, nesse momento, estar internada para entender como vai fluir. Oi, linda, boa noite. Estou de 41 semanas e 5 dias. Estou ansiosa, neném mexendo muito. Minha linda, a OMS e o Ministério da Saúde preconizam que a gestante que chega às 41 precisa, se não entra em trabalho de parto de forma espontânea, precisa de alguma intervenção aí para auxiliar, justamente para não chegar às 42, entendeu? E você já tá quase nas 42 aí, né? Chegando às 41 sem nenhum sinal de trabalho de parto, a gente tem a opção ou da indução ou da cesariana, entendeu? Provavelmente essa informação não te foi dada no teu pré-natal, não te foi explicado que chegando às 41, se não tem sinal de trabalho de parto, você pode ir direto no pronto-socorro da maternidade. Você não precisa passar pelo pré-natal, você não precisa marcar consulta, chega direto lá, é orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde, e do Ministério da Saúde pela saúde do teu bebê, entende? Para entrar nesse monitoramento, para verificar como é que estão os batimentos. 12 dias pós-cesárea e fortes dores de cabeça e nos olhos, é normal? Existe uma condição chamada cefaleia pós-RAC, tá? Ela acontece porque geralmente a gente tem, algumas mulheres têm uma perda do líquido cerebroespinal maior durante a punção. No momento em que você recebeu a punção, o furinho ali da agulha, para fazer a anestesia RAC antes da cesariana, às vezes a gente tem uma perda maior desse líquido. E isso diminui pressão intracraniana. E a gente tem uma cefaleia pós-RAC, que é uma dor de cabeça intensa. Geralmente, em alguns casos, o repouso, a hidratação em casa funcionam. Se não funcionar, vá ao hospital. Alguns casos podem ser severos e podem requerer uma internação para um tratamento maior, com mais cuidado, com maior monitoramento, tá? Mas existe uma condição que poucas mulheres sabem. Após uma cesariana, pode ser que você tenha uma cefaleia pós-RAC. Bebê com 31 semanas na NEO, acho que o bebê nasceu, né? O bebê nasceu com 31 semanas, prematurinho. Na NEO, está tomando fórmula via sonda, então provavelmente ele está na UTI NEO, na UTIM. Peito tá vazando, leite pode empedrar? Pode. Tira esse leite, minha linda. Tenta tirar, tenta esgotar ele, nem que seja com a bombinha. E conversa com eles, porque geralmente quando a mulher tem produção, a gente pode fazer o leite materno na sondinha que ele tem. Às vezes, não sei qual é o protocolo, não sei o motivo da sondinha com a fórmula, mas se você tem leite, conversa com o pessoal da NEO, da UTI, porque às vezes a gente consegue fazer o leite materno via sonda. Então você consegue tirar na bombinha e passar para o teu bebê o teu leite pela sondinha, entendeu? Mas de qualquer forma, tira, esgota esse leite para que a gente não tenha empedramento e lá na frente uma mastite, que é uma inflamação, tá bom? Tenta sempre retirar.
Bru, explica sobre a bolsa rota. Ganhei meu bebê com 33 semanas por conta disso. A bolsa rota, a bolsa que rompe prematuramente, é a bolsa que rompeu sem essa mulher estar em trabalho de parto. É o que eu sempre falo aqui pra vocês. O que a gente vê em filme, em série, em novela, gente, é tudo mentira. A bolsa romper e correr pro hospital porque o trabalho de parto vai começar é uma condição, e é justamente essa que você tá falando aqui, minha linda. Geralmente, normal é que a bolsa venha a romper já em trabalho de parto. Em trabalho de parto ativo, próximo do expulsivo, e tem bolsa que nem rompe, o bebê nasce dentro dela, é o parto empelicado. Geralmente, a gente tem alguns fatores para isso acontecer. Aumento de líquido amniótico, geralmente muito comum, né? Em mulheres que têm diabetes gestacional, mas não é exclusivo desse caso. E também o aparecimento de algumas infecções. Esses são os casos mais comuns. Infecção, até algumas silenciosas, são experts para subir e romper a bolsa. E aí a gente ocasiona um parto prematuro. Bru, vamos tomar banho bem quente, só com 30 semanas, pode induzir o parto? Vamos entender um negócio aqui de uma vez por todas? Quem traz o trabalho de parto, quem faz o trabalho de parto acontecer, são hormônios. O trabalho de parto só acontece quando o seu corpo começa a produzir alguns hormônios em pico. O mais importante deles, e a maior quantidade que a gente tem, é a ocitocina. A ocitocina é a estrela do trabalho de parto. A água quente, quando eu digo que ela ajuda a evoluir, ela faz vasodilatação, relaxa o assoalho pélvico, e eu uso, inclusive, água quente com as minhas gestantes para induzir trabalho de parto mais rápido, eu tô falando de usar a água quente quando o corpo já deu sinal de fase latente. O que é fase latente? Início de dilatação. Quando eu já tenho produção de ocitocina em pico, que é o principal hormônio, mas tem outros, eu já tenho uma fase de latência, eu já tenho contrações regulando, aí eu entro com água quente e ajuda. Mas a água quente sozinha, ela não tem o poder de fazer você entrar em trabalho de parto. Entendeu? Quando a gente fala de uma gestação avançada, eu não tô falando lá do início, quando tem... Oiê, passar pomada no bico dos seios antes do bebê nascer previne que machuque depois? Então, assunto polêmico, tá? Na verdade, depende muito, não posso generalizar. Depende da gestante, depende de como o bico do seio dela já é, depende de que pomada a gente está falando, qual o princípio ativo dessa pomada e como ela está usando. Se é diário, se é uma vez na semana, depende de tudo. Por quê? Se eu utilizo essa pomada muitas vezes, de uso diário, eu acabo hidratando a pele, afino essa pele, eu troco aquela camadinha mais grossa, eu trago um afinamento dessa pele e posso trazer uma sensibilização maior que quando o bebê vier para a primeira pega, a gente pode ter risco maior de fissura. Eu, particularmente, não gosto de fazer nada com o seio. Deixa seu seio quieto, deixa teu peito quieto, deixa o bebê ser o primeiro a ter contato nessa sucção. Deixa quietinha a sua pele. Se precisar, a gente resolve depois, entendeu? Vou fazer 36 semanas segunda-feira. Estou sentindo poucos movimentos da bebê. É normal? É normal o bebê diminuir movimentos na reta final, mas não é normal cessar movimento. Então fique de olho aí, o bebê tem que movimentar. Todos os dias o bebê tem que movimentar mais de uma vez ao dia. Mas fique sempre de olho, tá? É normal diminuir porque a gente tem um bebê que tá maior na reta final, principalmente chegando às 36 semanas, a gente tem um bebê com ganho de peso maior, um bebezinho com um espaço menor para se movimentar, e muito provavelmente já ou encaixado na pelve, ou encaixando na pelve, ou já tá encaixado e tá só terminando de descer, fica baixinho. Então a gente tem um espaço realmente menor, ou às vezes, dependendo de onde o bebê tá na sua pelve, o bebê continua mexendo. Só que você percebe menos, porque a pelve é uma formação óssea, né? Então pode ser que sejam esses casos aí. Então é normal, só cuidado para não cessar, fica sempre de olhos bem atentos. 38 semanas por aqui, líquido amniótico aumentado. O que quer dizer e quais os riscos? Pode querer dizer muitas coisas, né? Primeiro, a gente pode ter uma diabetes gestacional, é muito comum para aumentar líquido, trazer o polidrâmino. Às vezes, uma mulher com muita hidratação, seu corpo está produzindo muito líquido amniótico e não tem nada acontecendo com o seu corpo, nem com o seu bebê, tá tudo bem. Ou, às vezes, algum risco, alguma malformação. Bruna, fiz todas as ultras morfológicas, tá tudo bem, tá tudo bem. Então não tem problema nenhum, tá? Mas fique sempre atenta a algum processo ali de alteração da sua glicemia, alteração glicêmica mesmo. Às vezes você fez o teste da curva glicêmica, deu tudo bem, na reta final a gente tem uma alteração. Mas pode acontecer e pode não acontecer. Então a gente tem casos em que podem dizer alguma coisa, mas tem casos em que é só um aumento do líquido e tá tudo bem. Qual o risco? Principal risco de romper a bolsa antes do parto começar. É uma bolsa cheia de